Fala galera, estamos aqui em mais um OneCast, o podcast aqui do One Ministério. Você que está nos assistindo, nos escutando em algumas plataformas, aproveita para compartilhar depois esse programa com mais gente, para a galera poder também escutar aí tanta coisa boa que a gente tem conversado nessas entrevistas que a gente tem feito com tantos pastores, amigos aqui da igreja, de outras igrejas também. Hoje, estou aqui com um grande amigo meu, dizem que é o maior pastor da PIB, né? Pela altura aí dele, nosso pastor Adalardo que está aqui. Bem-vindo, Adalardo. Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite, né? Não sei a hora que vocês vão ver ou assistir aí. É uma alegria estar aqui com vocês por esse tempo de bate-papo aí, ser edificado, né? As mesas edificam, né? Claro, com certeza. Que bom que você está aqui, que você aceitou o convite para estar com a gente. E a gente queria ouvir um pouquinho da tua história, da tua caminhada. O que fez você conseguir chegar até hoje e estar aqui na PIB, hoje trabalhando com o Ministério Infantil também, junto com o pastor Eric, o pastor Natan, a Duda e os outros pastores líderes também, né? E aí? Cara, caminhar com Deus é uma aventura, né? Com certeza. Você tem uma segurança de que você não vai cair, né? Mas não deixa de ter emoção, aventura, lutas, mas tudo começou quando eu era criança, né? Quando eu era criança eu ia muito pra igreja com a minha avó, né? Tem muita participação dela na minha formação. E você é de onde? De Campo Largo mesmo? Você é aqui de Curitiba? Não, eu sou de Cristalina, Goiás. Goiás, não tá. Goiás, goiano lá. Não sei se você já ouviu falar, já não, teve ali. Foi a primeira vez que eu ouvi falar, foi agora. É. E ali fica bem próximo a Brasília, né? Então ali a região ali, Brasília, ela não tem as cidades metropolitanas como tem aqui Curitiba, né? Lá satélite, né? Aí tem as satélites, aí tem uma macro-região que é o entorno do Distrito Federal, que se chama. Que aí algumas cidades de Minas, Goiás ali, que faz parte, né? Tanto Cristalina fica ali a 120 quilômetros, é bem pertinho sim, ali. Sim. E antes de continuar, de onde que veio o nome Adalardo? O pessoal fica dizendo, é diferente o nome, né? Cara, era o nome do meu avô, né? O meu avô, ele faleceu, se não me engano, em 92 e eu nasci em 93. E aí, antigamente, né? Eu já sou um cara mais antigo, né? O pessoal gosta de homenagear, né? Fazer homenagens póstumas. Só que, cara, tinha uma luta ali, né? Minha mãe não queria que fosse Adalardo, né? Ela achava que era um nome muito diferente e tal. E Adalardo era o nome do meu avô por parte de pai, paterno. E aí, eles tentaram colocar um Afonso ali, sabe? Porque Afonso era o nome do pai da minha avó, se não me engano, ali, ou do meu avô, não me lembro. Aí ficou entre Afonso e Adalardo, né? Hoje eu acho que eu prefiro Adalardo, né? Acho que eu Mas não ficou Adalardo Afonso, então? Não. Aí a minha irmã, eu tenho uma irmã mais nova, o nome dela é Luísa, né? E Luísa Moema, que é o nome da minha avó, que era casada com Adalardo, né? Nesse minha mãe conseguiu colocar ali o nome composto, né? Então a história é essa, né? O significado, assim, eu fui descobrir depois que conheci o Google, né? Que ali o pessoal tem significado pra tudo, né? Tudo. Se não tinha, eles acham, né? Se não tinha... Eu, particularmente, acho que foi inventado, né? Que significa nobre e forte. Não deixa de ser bonito, né? Mas... Não, pelo menos, né? Podia ser bem ruim, né? Podia ser, né? Tipo, algo Tem assim. uns aí complicados isso também, né? Mas foi essa história aí do nome. E é legal, assim, porque lá em Cristalina era um nome muito popular. Porque cidade pequena, havia uma escola lá que se chamava Adalardo Tiradentes Bispo, que era o nome do meu avô. Então, quando falava Adalardo, era comum. Aí, quando eu mudei aqui pro Paraná... Porque daí é mais incomum aqui na nossa região, né? E aí, geralmente eu pergunto, você já conheceu outra Adalardo? E as pessoas falam, não. E aí eu falo que nem vai conhecer... A não ser que vá lá pra Cristalina. Pra Cristalina, pra conhecer a escola, né? Então, isso aí é interessante. E aí eu falo também que é legal porque a pessoa demora a aprender, mas depois que aprende... Não esquece mais, isso é não verdade. esquece. Tipo assim, não, Adalardo se não for aquele lá, é mais difícil ainda, né? Mas e aí, começou essa caminhada tua com a tua avó, indo pra igreja... Isso, cara. Eu ia com a minha avó pra igreja. Bom de cidade de interior, né? Não sei se você já morou no interior. Mas é tudo muito perto, pequeno. Então, minha avó, eu ia pra igreja com ela, né? E os meus pais não eram cristãos. Mas eu gosto de citar fazer uma citação do meu pai aí pelo seguinte. Mesmo sem ser cristão,
ele sistematicamente, nos domingos de manhã, ele me acordava para ir para a igreja. Ele não ia? Ele não ia. Vai te acordar pra você ir? E me levava. E se eu não fosse, eu ficava de castigo. Então, isso é interessante. Na época, enquanto você é criança, você acha ruim, né? Porque domingão você quer dormir, né? Se ele não vai também, então mais ainda, né? Brincar, né? Os amigos jogavam bola domingo de manhã. A gente morava perto de um campinho de futebol, que sempre tinha jogo domingo. E eu nunca podia jogar. Mas estava sempre na escola bíblica dominical. E eu fico feliz porque foi um fruto, né? Assim, na minha vida. Porque ali é na igreja onde eu me converti. Ainda criança, né? E quando eu tava ali na adolescência, passei aquela fase meio negra da vida, assim, né? Que não cheguei a fazer nenhum absurdo, assim, mas não tava mais indo na igreja e tudo. E também ali eu me reconciliei, né? Na igreja, a Igreja Batista Emanuel lá em Cristalina. E curioso que quando eu me reconciliei, foi bem claro, assim, para mim, a entrega do meu chamado, né? Porque eu... Já na reconciliação. Já na reconciliação. Porque foi ali em 2011, né, essa reconciliação. E na época havia um projeto missionário que se chamava Operação Jesus Transforma, né? Esse eu lembro. Que hoje não é, né? O apelido na época era legal, né? Eu tinha uma camiseta que era escrito TransDF, né? Hoje já não dá mais para usar essa nomenclatura, né? Já fica um pouco complicado ali, mas a Operação Jesus Transforma. E a igreja onde nós estávamos, onde minha avó era membro, ela recebeu uma equipe. E ali foi curioso, né? Eu tava voltando do futebol, andandinho ali, cidade pequena, você... Chegou alguém diferente, todo mundo já sabe, né? todo mundo já sabe. Só que aí um irmão da igreja, o Simval, que ele tinha se batizado comigo. Ele me viu assim e falou, eu tô indo lá pra perto da sua casa, vai ter um culto lá na vizinhança, um culto evangelístico. Você quer uma carona? Eu falei, quero, né? E aí eu achei que ele ia me deixar em casa e depois ia pro culto. Só que aí ele me levou pro culto. E aí chegou lá, tinha bastante gente que eu conhecia. Aí eu falei assim, cara, né? Se eu for embora agora vai ficar meio chato, né? Daí eu fiquei ali, cara. E foi algo assim que me marcou. Porque eu vi aquele monte de gente diferente, né? Que vinha gente de outro estado ali. Servindo e fazendo culto ali na casa daquelas pessoas, né? O culto nos lares e tal. Naquele dia a palavra não mexeu muito comigo, mas o ato de serviço das pessoas ali mexeu bastante, né? E aí durante os 15 dias que eles ficaram lá, aí eu falei com minha mãe, né? Era julho, férias. Falei, mãe, eu vou ir lá pra igreja de manhã e enquanto eu puder ajudar lá, se puder sair com eles eu vou sair e tal. E ela falou, não, beleza. Aí... qualquer coisa me avisa. E aí teve um dia que eles fizeram uma vigília lá, né? Fizeram uma vigília ali com a equipe, aí elas falaram, se algum irmão da igreja quiser ficar, é bem-vindo, né? Vai ser uma vigília de preparo mesmo. E ali ela falou sobre Abacuque, né? Olha lá, converteu no livro de Abacuque, assim, né? Isso, né? Outro nível, né? Foi algo assim que mexeu, né? Ela falando ali... o bom é que também, assim, quando as pessoas são, né, não têm uma formação teológica, mas têm um coração, elas não se preocupam muito com algumas regras que pastores, né, algumas técnicas se preocupam. Alguns pastores têm algumas técnicas que se preocupam, né? Mas ela lê o texto e é aquilo, né? Só leu o texto e o resto não tinha nada a ver com o texto. Mas foi muito profundo, né? Porque ali em determinado momento... Foi quase que um outro Abacuque ali. Isso, né? Segundo a perspectiva dela ali. Mas foi interessante porque ela falou muito sobre restauração, né? Era uma equipe missionária, falando sobre restauração da vida das pessoas e tal. E que Deus restaurava as pessoas para usar elas. Aí isso aí foi isso quando marcado, né? Deus falou comigo assim, ele falou, essa palavra é para você, né? E ali eu lembro que aí leu o clássico, né? Que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto no campo. E marcou muito a minha vida, né? E desde aquele dia ali, eu me lembro que no outro dia eu já conversei com o pastor Gabriel, que era o pastor da igreja, e falei, pastor, eu quero me reconciliar, quero voltar a participar dos cultos, quero ajudar o Senhor a servir, porque
biblicamente, quando você vai na igreja quando é criança, você aprende um monte de Bíblia, né? Das historinhas ali. E era assim, né? Só que a aplicação disso Mas na não vida... necessariamente vive, né? Isso, né? E a aplicação disso eu comecei a entender a partir daquele dia. Então foi muito legal, porque a gente conversou, aí ele me deu um livrinho para ler que se chama Salvo, Seguro e Transformado, né? E eu li ali, não me lembro muito da leitura, mas esse título me marcou também, né? E ali ele me acompanhou, né? E aí, naquele mesmo ano, em novembro, né? Que aí teve a escolha dos líderes da igreja, aí o pessoal me convidou para fazer parte da liderança da juventude, né, para ser o líder da juventude da igreja, com a supervisão dos conselheiros, né? Então Claro, claro. foi muito legal. Sempre bom. Isso foi muito legal, porque daí eu aceitei. Aí em 2012 eu liderei a juventude e em 2012 também eu me preparei para vir para o seminário, né? Esse pastor Gabriel me acompanhou, né? Mentoreou, me ajudou, né? Bastante oração ali, me falou bastante, né? Sobre a caminhada pastoral, me deu muitas oportunidades, né? Em relação a tá pregando na igreja, visitando pessoas. E uma escola mesmo, então. Uma escola mesmo ali, né? Ele fez essa introdução. E aí, no final de 2012, foi a minha despedida lá de Cristalina, né? O culto de envio. Foi curioso que foi o culto de envio dele também, porque daí ele deixou o ministério na igreja e foi ser missionário de juntas de missões nacionais, que legal, né, no Rio Grande do Sul. Então o nosso culto de despedida foi o mesmo, né, o culto de comissionamento. A choradeira, né? Foi maior, né? Foi, cara, mas foi assim muito especial. Aí em 2013 vim para Curitiba para estudar, para fazer a faculdade, porque a gente que vem de longe precisava de um lugar onde oferecesse moradia, né? No próprio campus, né? E na época a faculdade Batista aqui fazia isso, né? Então você morou no internato ali? Morei no internato. Benção, né? Fiz um doutorado em relacionamento ali, né? Consegue conviver com os caras difíceis ali, não é? Cara... Só Jesus mesmo, para manter a unidade. Que o horário não permite ser contado tem aqui. História que não dá para falar aqui, senão vai dar processo, né? E aí essa caminhada se desenhou dessa forma. Mas você veio para estudar, mas só para estudar, não tinha nada de trabalho ainda, preparado? Não. E assim, na época, a igreja lá, ela podia me ajudar assim com a mensalidade da faculdade, né? E aí meus pais também podiam me ajudar com um pouco. Só que aí quando chegou aqui, eu lembro que eu me mudei para cá numa segunda-feira. Na quarta-feira eu já tinha ido numa igreja ali no Santa Quitéria, que é a Igreja Batista Memorial, né? O pastor lá, ele era pastor lá em Brasília, então ele conhecia o meu pastor. E aí ele falou, quando você for lá, procura ele, né? E aí eu procuro, na época que eu fui, ele tava de férias. Só que ele já sabia que eu ia chegar, então ele já deixou comunicado arrumado pra igreja, ali, né? E quando eu fui no culto de quarta-feira, o pessoal... eu lembro que o irmão Jailson, ele até brincou, assim. Falou, olha, eu tô tendo uma revelação que esse visitante aqui é o irmão Adalado, né? Nome de profeta, não sei o quê. Então foi bem legal, porque eu me senti bem acolhido, né? E aí todo o tempo de... Seminário, eu fiquei servindo naquela igreja, né? Aí comecei a trabalhar também, né? Deus foi abrindo as portas para... Nossa, eu não sabia que você tinha... Mas já era o Sérgio Lomba, não? Era o Marcelo Lomba, né? Marcelo, perdão. Já era Marcelo ele, Lomba, né? Ele que veio de Brasília. E aí teve uma outra época que quando foi para eu sair da Memorial, você não sabe, mas você participou, né? Eita! Porque você prega em vários lugares aí, mas não sei se vocês lembram quando você pregou no retiro. Sim, lá da Palavra Memorial. da Vida. Preguei lá e depois preguei no culto de domingo também na igreja. Isso. Lá, então, aí nessa época eu já tava entre continuar lá ou ir para Campo Largo, né? Que já havia um contato ali. Com o pastor Eliandro já. Com o pastor Eliandro, né? E ali você pregou sobre a travessia do pessoal no Rio Jordão, né? Você falou dos memoriais de fé. E eu não tenho o memorial de fé que você deu pra gente naquele dia, né? Sério? A pedrinha eu não tenho. Mas a palavra eu tenho, né? Que você ministrou ali. Ali foi um memorial de fé que eu falei, não, acho que é tempo de terminar o ciclo aqui e partir para um
para um novo ministério, né? E aí depois conversei com os pastores, né? A gente fez essa Transição, saída, né? foi bem saudável, assim, porque daí na Memorial tinha o pastor de jovens, né? Só que aí eu ajudava muito ele, né? No pastoreio, nas dinâmicas e tudo de ministério. E foi muito legal, assim, porque eles me receberam da melhor maneira possível e depois a gente se despediu da melhor maneira possível, né? Então eu fiquei muito feliz, assim. E foi bom, porque depois você vê frutos, né? Porque na época eu era professor de EBD de adolescentes, né? Então foi muito gostoso, porque você vê muitas pessoas crescerem na vida, se desenvolverem, se formar. E eu também, né? Fui para um novo desafio que, graças a Deus, foi também um desafio que a gente cresceu bastante, né? Não só como igreja, mas eu pessoalmente né? também, Claro. né? Que aí foi para ir para a primeira igreja Batista em Campo Largo. Aí lá que eu fui ordenado, pastor. Lá eu recebi o desafio de ser pastor de crianças também, né? De ministério infantil. Aí depois, só que você foi com adolescentes um tempo lá também, né? Isso é porque quando o pastor Eliano me convidou para lá, ele falou, ó, quero um que já tá terminando a faculdade para ordenar e a gente construir um ministério aqui forte juntos, né, no colegiado. E aí ele falou, eu quero alguém para apoiar os jovens. Eu falei, não, beleza, aí tá tranquilo. Só que enquanto eu apoiava os jovens, surgiu uma necessidade no ministério infantil. E pastor, eu acho que não escolhe rebanho, né? Não dá para fazer isso, né? A gente é escolhido por Deus para servir a ele onde ele precisa. E aí o pastor Eliano falou, daí eu orando entendo que você tem capacidade para fazer um bom trabalho no Ministério Infantil. Aí ele pontuou ali, né, algumas coisas que ele observava. E aí ele falou, você topa assumir o Ministério Infantil e continuar servindo no apoio da liderança dos jovens? Eu falei, topo, né? Não foi aquele, né? Topo assim, vamos mas, ver. Top, mas vamos, né? A disponibilidade pelo desafio, mas não tinha experiência, porque daí eu tinha 23 anos, ainda não era ordenado, e você vai para o Ministério Infantil que tem... Tinha acabado o seminário ou estava acabando ainda? Já tinha acabado. Quando eu assumi o Ministério Infantil, já tinha acabado, né? E aí o Ministério Infantil, ele tem as suas... particularidades, né? É um público mais velho, que na maioria são mulheres, que têm experiências acadêmicas que você não tem. Então foi uma construção, assim, que a gente teve que fazer. E uma nova escola também, né? E uma nova escola. E aí eu me lembrei do internato bastante, assim, né? Porque você convive ali, muitas vezes você quer que a coisa saia de um jeito. Só que não tem problema se ela não sair do jeito que você quer que saia, né? O que importa é alcançar o objetivo que Deus tem para aquela situação. Isso a gente viveu várias vezes, né? Porque aí eu lembro que no primeiro ano já a gente conseguiu estruturar o ministério, né? A gente formou uma equipe de coordenação que tinha daí essas mulheres mais experientes. E foi legal que Deus também mandou um rapaz lá que ele trabalhava numa das melhores escolas de Campo Largo e ele era o coordenador pedagógico lá. Então ele era muito respeitado, né? Daí ele saiu da presbiteriana que tinha lá, a IPI, e veio para Batista. Quando ele chegou, ele se disponibilizou. Então isso maravilhoso. Então né? isso ajudou bastante, assim, né? E aí a gente foi construindo. No primeiro ano, a gente estruturou a parte de funcionalidade do ministério, né? Como que a gente ia trabalhar. E foi bom porque a gente percebeu que em 3 meses as salas da igreja já não cabiam mais as crianças. Aí a gente subiu o problema para a diretoria da igreja. Não cabe, gente. Então, o que vocês podem nos ajudar? Aí eles alugaram um sobrado do lado que a gente adaptou. Né, era uma casa que família morava lá, só que tinha vários banheiros, vários quartos e virou o nosso ministério infantil, né? Na época lá, o PIB Kids. E junto a isso teve a chegada do Everton na igreja, né? Acho que ele chegou ali em 2018. O Everton, para quem não conhece, tá ouvindo aí, ele se tornou o nosso líder de juventude lá, né? E a gente fez uma aliança muito legal, né? E aí a gente começou a trabalhar junto com a juventude ali. E nesse tempo foi legal porque eu comecei a receber muita demanda de jovem adolescente no Ministério Infantil de querer servir.
né? Porque a igreja estava crescendo, o trabalho estava sendo feito, as pessoas sendo evangelizadas, participando de células, batizando. E ali a gente construiu uma parceria muito legal, porque os jovens e adolescentes que vinham para o ministério infantil, eu conseguia fazer o pastoreio deles, né? Acompanhar, né? Dar aquela visitar de vez em quando, né? Aquela mensagem durante a semana, porque essa geração de agora também é diferente o pastoreio, né? Verdade. Não precisa tanto visita, mas uma mensagem no WhatsApp, essas coisas fazem muita diferença, né? E aí o trabalho foi só desenvolvendo, né? Foi só desenvolvendo, até que no ano passado, 2021, eu, né, conversei com a minha esposa, já estava sentindo isso, né? Não sei se eu conto a história do casamento, mas vou terminar do ministério depois, se der tempo a gente volta, né? Ou fica pro outro dia, né? Não, dá. Quando for com One Love, né? One Love, né? E aí, conversei com ela, falei, amor, eu entendo que o nosso tempo aqui tá acabando e eu quero orar por isso, né? E aí a gente começou a orar. E é uma coisa assim que eu acho que às vezes as pessoas não oram, porque quando a gente ora, alguma coisa acontece. Então, é melhor não orar. Eu acho que algumas pessoas tiveram experiências... Por algumas coisas assim, né? Isso, né? E nem sempre é do jeito que a gente quer. Sim. Né? Eu acho que isso assusta um pouco as pessoas, mas é aquilo que eu falei no começo. A vida com Jesus é uma... eu tô orando, Deus, eu quero isso aqui, mas mas a tua vontade. Só que daí a vontade dele às vezes não é exatamente o que a gente tá querendo, né? É uma aventura, cara. Uhum. E aí nós oramos e tal. E aí surgiram 2 convites, né? 2 possibilidades. Um se efetivou em convite, o outro se efetivaria, mas a gente optou, entendeu de Deus que não era. Uhum. Que foi um na cidade de Ponta Grossa e outro na cidade de Maringá. Cara, e eu fiquei apaixonado por Maringá, pelo pessoal lá, né? Acho que você conhece lá a Igreja Batista da Vila 7. E só que assim, foi muito claro. Quando a gente orou e Deus falou, não é lá. E já tinha ido lá também, na verdade, né? Não, lá eu não cheguei. Aí quando eles convidaram, você falou, pastor, a gente quer avançar, você quer vir aqui? Aí eu falei, gente, eu orando eu já entendi que... Não adianta também ir lá pra frustrar, né? Já pra dar despesa, criar coisa no coração das pessoas, né? Eu não acho isso correto, né? E não era um processo seletivo, né? A vontade de Deus ali que a gente tava buscando. E eu lembro que eu fiquei muito triste, cara. Quando, assim, foi muito difícil porque... Receber esse não, né? Isso, porque, assim, é uma cidade legal, né? As pessoas que a gente conversou... É uma grande cidade, mas tem uma cara mais de interior, que talvez também já muda um pouco, né? Então, assim... E era uma possibilidade nova, né? Uma igreja legal, que estava crescendo ali. Estava numa fase boa com seus jovens e adolescentes. E aí... Eu lembro que eu fiquei muito chateado com isso, né? Muito triste, assim, mas entreguei para Deus, né? Compartilhei com minha esposa, desejo ali, né? Compartilhei com os pastores da igreja também, né? Eles estavam cientes disso. E aí, beleza, né? Entendi que devia permanecer mais um tempo ali, né? E a gente continuou orando. E aí, nesse ano de 2022, a gente ainda tinha esse desejo no coração, né? E voltamos a orar sobre isso, né? A gente viu algumas coisas que aconteceram na nossa igreja que realmente não era mais o nosso tempo ali, né? Era o tempo de sair mesmo. E aí foi interessante porque nesse ano Deus falou, ó, a gente teve que fazer uma mudança de espaço lá em Campo Largo. E aí aquela coisa, né? Se carregar livro, carregar caixa, levar para outra sala. E aí teve um dia que eu cheguei em casa à noite, minha esposa falou assim, olha, hoje eu tava lendo a Bíblia, orando, e para mim veio muito forte, que hoje você tá carregando de uma sala para outra, mas até o final do ano você vai carregar suas coisas para outro lugar. Aí eu falei, meu Deus, será? E aí a gente sempre em oração, né, com maturidade para lidar com esse tipo de coisa. E realmente, daí apareceram, né? Dois convites, né? 2 sondagens, uma lá em Goiás, lá em Lusiânia, que é ali próximo a Brasília, já é uma cidade mais desenvolvida, né? E outra aqui no interior do Paraná, em Rolândia, né? E essas eram para pastor sênior, né? Aí eu falei, meu Deus, a gente orando ali. E no meio desses convites, né?
surgiu também aqui a conversa, né, aqui com o pastor Michel, com você, sobre essa disponibilidade ministerial, né? Eu tinha comentado isso com você também, né, no começo do ano, né, dessa nossa disponibilidade no coração. Só que assim, cara, era, né, eu confesso, era mais assim, cara, vai que um dia o Lucas, alguém pergunta, ele lembra às vezes lá, indica, conversando, foi né? pregar em algum lugar, alguém conversou, conhece o pastor, estamos procurando nada, indica, claro. Isso. E aí, beleza, né? E a gente mal imaginava que a indicação seria aqui, né? Pro Ministério Infantil aqui, para estar junto com o pastor Eric. E aí a gente orando, né? E Deus falou muito claro comigo, né? Na palavra, né? Porque uma mudança dessa, eu queria, foi meio como Gideão, assim, né? Sim. A circunstância tá movendo, tudo falando, mas eu falei, Deus, eu queria que o Senhor falasse comigo na Bíblia, claro. sabe? Na tua palavra. E foi um versículo muito claro, assim, cara. Porque Atos 21, falando, ó, depois que todas as coisas estavam resolvidas, Paulo reuniu seus discípulos e se despediu deles. Eu falei, tá, então é esperar as coisas resolverem, né? E quando isso aconteceu, a gente conseguiu acertar tudo, deixar tudo bem certinho. A gente participou aqui, né, de todo o processo administrativo, né? Porque no nosso coração a gente já tinha entendido essa direção de Deus. Sim. E aí conversei primeiro com o pastor Eric, aí depois com o pessoal do administrativo, aí depois aquela conversa, né, que a gente nunca imagina que teria, né, com o pastor Pascoal ali. E aí no final da conversa ele falou, olha, eu entendo realmente que você é a pessoa para vir para cá e vou indicar o seu nome aqui pro nosso conselho, né? E aquele dia foi um dia muito especial, assim, né? Porque eu lembro que eu falei pro pastor Pascoal ali uma coisa que me marcou, né? Não sei se marcou ele, né? Mas me marcou, porque eu, junto ao pastoreio, eu prestava um serviço na Faculdade Batista aqui também, né? Ele falou, ó, vindo pra cá, eu vou pedir para você abrir mão e ficar só aqui na igreja mesmo. Sim. E provavelmente financeiramente você vai ter uma perda. Aí eu olhei pro falei, pastor, mas eu creio que um passo de fé nunca é uma perda, né? E aí, né? Aí ele falou amém, né? Eu tinha esse sentimento no meu coração mesmo. E não foi, né? Porque o que a gente tem vivido aqui nesses 3, 4 meses tem sido algo assim que nenhuma compensação financeira no mundo iria suprir. Você vê as crianças transformadas porque acontece, claro. né? Acontece. A gente crê no que a gente faz, né? A gente não ministra a vida das crianças. Não faz por fazer, isso, não é assim, não né? faz por fazer. Tem todo um planejamento, um preparo espiritual para que as crianças venham e saiam daqui realmente transformadas, impactadas. E nos batismos que nós tivemos na semana passada, recentemente, as crianças na profissão de fé falaram que foi no encerramento de uma série da Máquina do Tempo que o pessoal construiu. Eu ainda não estava aqui, né? Eu estava chegando. Isso, estava chegando. Mas aí o pessoal construiu uma máquina do tempo que as crianças passavam lá dentro e muitas delas falaram que se encontraram com Jesus nesse momento. Uau! Sabe? Que aceitaram Jesus nesse momento. Então, por mais que as coisas tenham uma roupagem diferente, o foco é pregar o evangelho, né? Então, a gente tem vivido coisas muito especiais aqui nesse tempo. Amém. E aqui estamos, né? Servindo aí no Ministério Infantil, né? Já tive a oportunidade de participar de um Vida Vitoriosa com o pessoal do ano também. Foi muito abençoado, foi um tempo muito especial. E igreja é assim, né? Pastor é assim. A gente tem as nossas responsabilidades específicas, né? Mas pastor quer ver o reino avançar, quer ver a igreja frutificar e não importa muito aonde, né? Eu acho que o principal é servir a Jesus. E essa aí é um resumão, né? São das melhores partes, né? Eu não sei se você lembra, na verdade, que quando a gente começou tinha uma vaga aqui, na verdade, porque o Ministério Infantil nosso foi todo reestruturado, na verdade, assim que o pastor Eric entrou, alguns pastores entenderam de não estar continuando, não por ele, já estavam nesses processos, né?
Então a gente precisou rapidamente, né, tentar resolver ali para ajudar, porque a quantidade de crianças, graças a Deus, é bem grande na igreja também, né? Você já percebeu já que é forte o negócio, né? Já deu para pegar ali o jeito. Mas eu lembro que daí a gente estava numa semana de avivamento e a gente conversou no estacionamento do Bola de Neve. Depois do culto lá e tal, né? Que eu fui dar uma sondada para ver. Eu tava orando por isso, para tentar ajudar o Eric nesse processo, né? E o Michel também. E aí eu tava orando por isso e me veio muito teu nome, né? Na verdade, naquele momento ali. E lá eu fiquei só sondando. Ah, mas e crianças? Daí você até falou, não, eu tive uns convites para sênior, então tô aberto a isso, mas tô aberto porque Deus tem. Eu não sabia da experiência que você já tinha tido com o Ministério Infantil também lá em Campo Largo e tudo mais e tal. E naquele dia, assim, pra mim já era uma convicção de que era você mesmo, sabe? E, cara, e a gente fez aquelas orações perigosas, né? Sabe, assim, depois que a gente orou e lá em Maringá não deu certo, a gente podia ser um pouco menos ousado nas orações, né? Mas aí teve um dia que eu olhei pra Maria Eduarda de novo e falei, amor, vamos orar. E eu creio que nós, sinceramente, orando aqui, alguma coisa vai acontecer. E aí eu falei assim, mas amor, a gente precisa entender que Deus pode mandar a gente para qualquer lugar. Você estão aberto a isso? Hoje a gente está aqui em Campo Largo, cidade ótima, igreja boa, perto de uma das melhores capitais do Brasil, mas Deus pode precisar da gente no interior de algum lugar do Brasil aí, lá no Acre, no Nordeste, no Norte, no Sul. Você quer fazer essa oração comigo? Já tô avisando. Aí ela olhou assim e eu achei legal, porque aí ela expressou a sinceridade dela, né? Eu orei, ela orou, eu lembro quando ela orou, ela falou assim, Deus, mas se o Senhor puder, né? O Senhor quiser. Tô aberto, mas eu gostaria muito de ficar aqui em Curitiba, né? De ir pra Curitiba, ela orou assim. E, cara, a gente já tava meio que de mala pronta, assim, pra ir pra Goiás, sabe? Porque lá na igreja eu tinha ido de férias lá visitar minha família e essa cidade é perto. Daí já foi lá. E aí eu fui lá, conheci, preguei, conheci os irmãos. Foi muito legal, assim. Tinha... como que eu posso dizer assim? Tinha... ocorreu aquela recíproca, né? Deles gostarem, a gente gostou. E aí, perto da minha família, né? Já facilitando um monte de coisa, você pensar em ter filho, essas coisas e tal. Era um projeto a longo prazo. Só que aí, cara, quando a gente conversou aquele dia lá, aí mudou um pouco. Falei assim, Deus... Eu falei pra Maria, ela falou, amor, eu acho que Deus tá fazendo alguma coisa... Pra cá. Vamos esperar, né? E foi bom, assim, porque nesse período eu fiz mais uma oração perigosa. Eu falei, Deus, eu não quero ter que escolher, porque eu não tô participando de uma empresa, de um processo seletivo numa empresa. Tô mandando currículo. Eu tô mandando currículo. Então, Deus, a primeira que sinalizar que vai fazer o convite pra gente é nessa que nós vamos. Tudo bem pelo Senhor? Né? E ali a gente entendeu isso. E assim, foi curioso, cara, porque quando foi o convite aqui, do interior do Paraná veio no mesmo dia, só que à tarde. E o lá de Goiás, né, o pastor interino lá, ele me ligou no dia seguinte. Nossa. E aí eu falei pra ele, né, eu falei, pastor, entendi. Aí ele falou, não, fica tranquilo, filho. Entendo se Deus está direcionando. E foi bom porque aí esse pastor interino lá ficou meu amigo, né? Ele até estava aqui ontem, essa semana, e a gente almoçou junto, né? Então, é as aventuras de caminhar com Deus, né? Eu acho que a gente não pode ter medo de... E aquela coisa, né? Às vezes o nosso coração estava até aqui, por exemplo, né? Se for Curitiba, como tua esposa tinha orado. Mas e se a primeira tivesse sido qualquer uma das outras duas? A gente fez a oração perigosa... E entendendo aquilo que Deus tinha, né? E a gente tem que se arriscar no reino de Deus, sabe, Lucas? Eu entendo ser mais isso, ousado, assim, né? Ser mais ousado. Porque ser ousado pro que é conveniente pra gente não é uma ousadia sincera. Não. Né? Agora, a gente precisa de ser ousado em relação ao reino mesmo. Assim, Deus, onde que o Senhor tá precisando de mim? Se é que o Senhor precisa de mim, né? Porque se é lá que o Senhor quer me usar, então vai ser uma bênção. Não sei como vai ser, quando o tempo vai levar, mas se é lá... E aí, quando foi aqui para as crianças e tal, a gente ficou bem feliz, né? Aí eu
tive que repensar minha vida, né? Porque assim, eu já achei que eu não ia mais trabalhar com crianças, né? Já entendi, tipo, vou trabalhar com juventude, só com juventude, ou vou para uma igreja menor, ser pastor sênior e construir um ministério junto com o Senhor lá, né? Só que aí veio essa possibilidade, né? Então, era uma coisa que realmente, assim, não eram os meus planos, né? Mas eram os planos de Deus. E aí, para trabalhar com criança, aí você tem que dormir bem, você tem que chegar bem aqui no domingo, cara, no sábado. Não é Você fácil. tem que ter um preparozinho físico, assim, porque a gente faz aqui são 5 cultos no final de semana, né? E aí, a média de criança que a gente atende aí, de 0 a 9 anos, é de 800 crianças, né? Se pegar ali os pré-adolescentes, que já estão no ano do UP, já passa de 1.000. Né? E é pegado, cara. É corrido, é muita criança. É muita criança, mas é muito gostoso, cara. É muito gostoso, porque assim, se eu posso dizer assim, eu cobro delas... Eu sou suspeito porque eu amo criança, não só por agora ter filhos, né? Mas eu sempre gostei de ministério infantil, acampamento, né? Pra mim, a semana das crianças era a mais gostosa, na verdade, até. Então, assim, eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu cobro muito das crianças que eu sou responsável ali, que são as de 4 a 6 anos, a reverência na hora do culto. Assim, ó, tem que ensinar de pequeno, é a hora do culto, agora não é hora de brincar com o amigo, agora é hora da gente olhar pro nosso melhor amigo, né? Que é Jesus. Cara, mas aí fora isso, aí eu brinco com eles. Sim. Quando dá pra jogar bola, a gente joga. Aí é legal que a equipe de louvor faz uns louvores com coreografiazinha. E aí a gente dança junto e tudo mais. Porque eu entendo que essa é uma forma de adoração faz sincera. Parte da realidade da criança. Tem que ter essa maneira de comunicar com ela também, né? É, cara. Aí a gente encerrou uma série esse sábado, né? E aí a gente fez uma gincana. Cara, foi muito legal, assim. Só que eu fiquei preocupado com os PA, cara. Porque num dos cultos a gente fez ali meninos e meninas, né? Na gincana. Cara, e as meninas deram um sabão nesses meninos, cara. Não é novidade. Teve um desafio lá que era pra eles cantarem a música tema da nossa série. E saiu pros piás, né? Só que aí todo mundo fazia pra todo mundo poder reforçar, né? Porque a ideia é o reforço através ali da brincadeira. Da brincadeira. E aí, cara, o louvor ajudou os piadas, assim, saiu, mas podia ter sido mais melhor. Mais ou menos. E aí, quando eu falei pras meninas fazer, aí eu olhei e falei, banda, tudo certo? Aí teve umas 2, não precisa da banda, não, a gente vai sem banda mesmo. Nossa! Falei, cara, menina... E foram, viu? E foram, entregaram, viu? Mais do que prometeram. E foi muito legal, assim, né? Então, eu gosto muito disso, né? Da gente ver as crianças ali. E é uma forma de evangelismo que você forma lideranças também, né? Você forma pessoas para o futuro. Às vezes você acha que é só colocar um conteúdo diante delas. Não. É ministrar. Quando eu tenho que pregar no culto infantil, cara, eu encaro o preparo como se fosse para pregar no culto de domingo, na verdade, numa conferência. No caso dos acampamentos, já preguei muito para criança, né? De várias idades. E para mim, eu acho, para mim dá mais trabalho, é diferente o tipo de trabalho, mas dá mais trabalho fazer uma pregação para criança, sendo mais lúdico, mais criativo, para poder manter a atenção delas, tal, do que eu até tô mais habituado, do que para jovens, adultos e tal, né? Porque já tem um jeito ali mais no modus operandi. Agora para criança, você faz o texto lá, prepara, o que você quer trabalhar, você não vai fazer um texto muito grande, tem que ser um texto menor. Mas como é que eu vou fazer elas guardarem? Vai ter um fantoche, vai ter... Uma vez eu estava falando sobre... fui pregar num acampamento, não lembro o que era. Acho que era até aquela igreja, na verdade. E aí eles deram um tema lá do acampamento para fazer. Aí eram 4 cultos para fazer as pregações e tal. E o primeiro culto que eles queriam que eu falasse sobre Deus... sobre entregar a nossa vida para Deus e Deus está no controle da nossa vida, né? E eu falei, cara, o que eu vou fazer? Falar com essas crianças e tal, não sei o que. Daí fui pegando os textos, preparando tal, não sei o que. E aí me veio uma ideia de pegar um carrinho de controle remoto e usar o carrinho de controle remoto com o controle para ilustrar para as crianças entenderem melhor o que é ter o controle. E aí eu lembro que peguei um seminarista lá e deixei ele escondido com o controle verdadeiro atrás atrás lá do palco, lá, ninguém via ele, né? E eu tava com o controle que não era o verdadeiro. Aí eu fazia, não, vai pra frente, dele ia pra trás. E não sei o quê, ia tudo o contrário. Aí pegava uma criança, agora vem aqui você, um menino, vem cá, um menino. Aí ele vai lá e
pastor, mas tá ruim isso aqui, tá quebrado esse controle. Porque ele queria dirigir e ele fazia tudo o contrário, na verdade. E o cara lá atrás fazendo os esquemas pra mim lá, né, e tal. Eu falei, gente, mas é assim, porque às vezes o problema é que a nossa vida a gente faz isso. Deus fala uma coisa, mas a gente faz outra. Mas quer ver como acontece quando Deus fala com a gente, ele pode falar com a gente, ele fala conosco, a gente entende as direções, tudo caminha da maneira correta. E, cara, é simples, mas até você chegar nisso, até não sei o quê. Isso que não vem mais ideias. Lembra que tinha um negócio lá de. Aí você tem que sair comprar alguma coisa, tem que ir atrás, não sei o quê. Não é. E normalmente é meio em cima da hora, né? Então não é fácil, né? Então, assim, cara. E o Ministério Infantil, ele é dinâmico, sabe? Ele é dinâmico. Hoje, as igrejas são dinâmicas, né? Mudam muito no sentido das demandas que a gente se propõe a servir. Mas o Ministério Infantil, porque, cara, um dia você tá lá com uma criança que tem 4 anos, no outro dia ela já não tá mais ali com você. Ela já fez 6, foi pra outra faixa etária e ela já vê o mundo de outra forma. Completamente. Né? Então, assim, você tem essa experiência e vai ter ainda mais, porque as suas filhas, elas têm uma diferença de idade ali, né? Mas é muito interessante, porque, assim, tem crianças que leem, tem crianças que não leem, né? Tem crianças que escrevem, tem crianças que não escrevem. Nesse mesmo grupo que você tá trabalhando. Nesse mesmo grupo. Claro. Mas é muito divertido, cara. E mesmo numa igreja menor, né? Você vai ver alguém que tá cuidando das crianças lá, trabalhando com as crianças, ministrando. E aí você tem, às vezes, uma sala com um espectro maior de idade até, que dá mais trabalho. Então, cara, como é que eu vou me comunicar com um grupo lá de 10, 15, 20, 50 crianças que seja, que eu tenho lá de 2 a 10? Nossa, gente, é um grande desafio, na verdade, né? E eu gosto muito da didática de Jesus, sabe? Claro que aí a gente vai fazer uns estudos mais direcionados, porque, assim, Jesus, ele dá ênfase e repete coisas. Pra criança de 4 a 6 anos, isso funciona. Você fala assim, dá ênfase em uma coisa, não precisa de chegar lá... Se você fazer 5, 6, 3, 4 pontos, não vai dar certo. Isso, não entendeu? adianta. Você quer ensinar uma verdade ali, é isso daí. Chegar lá assim, cara... E isso é um desafio, né? Porque, assim, quando a gente lê, a gente que gosta de pregar, e às vezes tem oportunidade de pregar para outros públicos que já são adultos, cara, você... vai ali e o Espírito te leva. Às vezes você quer fazer uma mensagem, sai uma série de uma perícope só. Agora, pra criança até sai, só que você não pode levar isso, senão elas vão ficar ali, tipo... Isso quando elas não começarem a correr de lá pra cá, porque estão entediadas com o que tá acontecendo, já né? desconectou delas, né? Isso. Então, assim, e é muito gostoso, cara. Eu acho muito gostoso, assim. A gente sempre faz apelo também. A gente convida as crianças a entregar o coração pra Jesus, né? A gente ensina pra elas o princípio da generosidade através dos dízimos, das ofertas. E é legal, cara, porque, assim, as crianças, elas gostam de... Elas entregam tudo que elas têm, né? Teve uma vez que a menina colocou um brinquedinho lá, assim, e era aquelas bonequinhas, né? LOL, que não sei se você já teve que comprar para suas filhas. Acho que elas não têm idade ainda, né? Que é muito pequenininha, né? Ah, não, sei qual que é, já vi. Isso, né? Mas você já viu que quando a gente vai comprar, você vai ter que fazer um orçamento ali, né, cara? Provisionamento, para poder comprar a boneca. Provisionamento ali. Isso foi lá em Campo Largo, ela deu assim, aí a gente falou, ó, mãe, ela colocou lá e tal, mas, né? E aí a mãe falou, não, mas ela disse que queria dar e a gente entendeu de deixar também. Então, assim, o princípio vai. Às vezes a gente tem aquela ilusão que a gente precisa ensinar para as pessoas as coisas do jeito que a gente acha que deve ser. E com as crianças também, só que não é assim. Ela vai ver de acordo com a realidade dela. Com a realidade dela e vai aplicar daquele jeito. Então, isso dá muita satisfação no ministério, assim, quando você consegue ver isso, né? E quais os maiores desafios que você vê pro trabalho com as crianças hoje em dia, numa igreja local? Cara, hoje o maior desafio que eu entendo, assim, é a questão da comunicação dos pais com o ministério. Não necessariamente do ministério com os pais. Por quê? Porque os pais precisam passar pra gente as necessidades das crianças, né? Conversar com a gente a respeito disso, porque muitos pais têm boas ideias, sabe? A gente fez o Day Camp aqui
E a gente viu que os pais aqui da igreja, eles são pais, assim, que participam da vida das crianças, né? Que bom, né? Eu não sei se você viu lá a oficina de slime que teve. Eu não estava lá na hora, mas eu ouvi relatos que foi, assim, uma visitação do espírito para nada ter corrido errado. Porque que deu a errado. probabilidade para dar errado foi bem grande. Foi ali. muito grande. E até deu um pouquinho. Só que, assim, os pais estavam muito felizes. Porque eles não estavam preocupados ali da receita dar certo. Estavam junto. Eles estavam felizes por isso. Então, isso é muito importante para o Ministério Infantil. Porque a gente atende as crianças, a gente serve as crianças, mas a gente serve as famílias também. E até porque assim, o Ministério Infantil não é uma terceirização do ensino religioso para crianças. Ele é um parceiro nesse processo de uma criança, da igreja local. Mas a responsabilidade disso é da família também, na verdade, né? E às vezes o cara, não, tô levando lá, ensina e se vira. Não, mas se o cara não dá nenhuma sequência em casa, não vai ter um culto doméstico, não vai ter, às vezes, antes de dormir, uns livrinhos para contar algumas histórias e tal. Tanto que eu falo, né? As minhas filhas são muito pequenas ainda, mas a mais velha tá com 2 anos e meio. Eu já apresentei Jesus para ela diversas vezes. Ela já aprendeu agora aquela hora, fez um machucadinho, né? Ela, tudo é dodói, ela quer pôr band-aid em tudo que é lugar lá já. E ela ora pelos machucados. Aí eu lembro que uma vez a gente orou 3 dias pro machucadinho e aí sarou o machucadinho. Daí ela colocou assim, ela tirou o band-aid e falou, olha, papi, Jesus. Que Jesus tinha cuidado e tratado o machucadinho dela. Então, ela vai pegando, ela vai entendendo as coisas também, né? Cara. E, assim, não um desafio no sentido ruim também, mas é um desafio novo que eu tenho gostado. É o das crianças atípicas, né? Que tem ali as suas particularidades, né? As suas peculiaridades, mas que é gostoso quando você vê, assim, uma criança que tem suas dificuldades de relacionamento se relacionando com você, com as crianças da igreja, participando do culto. Jesus, o pai fala, olha, não vai com ninguém. E com você acabou indo e foi abrindo. E, assim, a gente tem o caso de uma criança atípica ali que me marcou esse final de semana, né? Ele é não verbal, né? Não é de conversar e tal. Só que você fala com ele, ele te dá a mão, te abraça, te dá oi, é tranquilo. Só não gosta de conversa. Só não fala. De falar. E ele mas se você falar com ele, não tem problema. Não tem problema, né? Ele só não interage respondendo. Mas assim, o cara gosta de desenhar. Ele tá sempre com a Bíblia dele ali. E aí, nesse encerramento da série, do nada, tá ele cantando e dançando a musiquinha lá. Coisa que até então ele não tinha feito. Nunca tinha visto, entendeu? Ali, pelo menos, né? E aí, isso a gente fala pro pai. Olha só. Porque quando a gente tem uma dificuldade, a gente precisa de comunicar ao pai. Falar, pai, a criança não tá bem hoje, né? Tem alguma coisa que a gente possa fazer. Sim. E aí, o pai tem uns que orientam, outros que preferem ficar com eles e tal. Mas quando isso acontece, é muito bom. Claro. Porque eu acho, né, que a gente, como Ministério Infantil, a gente não pode só ressaltar as coisas que não dão certo para os pais. Fala, pai, lembra o que aconteceu aquela vez? Hoje não aconteceu mais. Não está mais acontecendo. Melhorou, mudou, né? A gente não é uma escola, mas existe algumas coisas que a gente precisa de dar feedback para os pais. Os pais têm que ficar cientes, assim, porque às vezes é a resposta de oração. Às vezes o pai tá orando assim, cara, eu só queria que meu filho participasse do culto infantil. Cara, e aí fala assim, pai, participou, brincou comigo, fez a atividade, participou de todas as canções, né? Então, isso é algo assim que eu tenho gostado nesse desafio. E é uma tendência, né? É uma tendência. A nossa... Aí é um trabalho que a gente faz em parceria com o Ministério Eficiente aqui da igreja. Sim, agora né? até a gente inaugurou a Sala Calma também, para quando uma criança com grau de autismo, alguma outra situação, ela precisa de um tempo dela, então ela vai para essa sala, né? E tudo mais. Né? Porque a ideia não é que a criança chegue e vá para essa sala calma, né? É que ela participe ali das atividades normais. É para quando há o que eles chamam de desorganização, né, dela. Então, assim, é legal porque aí a ministra Daniele, né, Marcela, ontem estava lá no primeiro andar do Ministério Infantil falando com a gente e ela falou que esse ano a gente atendeu de 79 crianças atípicas diferentes. Né, com diferentes diagnósticos ali, né? Não, diferentes entre elas, assim, né? Que não é a que vem todo domingo. Não, né? sim, mas também com casos, cada um com um caso diferente também, né? Isso, né? Com os graus diferentes ali. Então, assim, é uma coisa legal. Porque uma vez eu trabalhei com uma moça que ela tinha uma filha atípica, né? Tem ainda.
E eu lembro que muitas vezes a gente tinha que orar, acalmar ela. E segunda-feira ela falava, eu não posso ir na igreja. Porque a igreja que eu vou, eles não conseguem atender a minha filha e tudo mais. Sim. E hoje, né? Você vê isso se eu ver acontecendo, ela, eu posso falar, olha, pode levar que a gente vai conseguir atender, né? Não era aqui na igreja, né? Era outra igreja. Mas hoje eu fico feliz, porque é uma necessidade que tá mais perto do que a gente imagina. Com certeza. E às vezes a gente pensa que, por fato da criança não se comunicar da maneira que a gente acha que ela deveria, ela não tá pegando. Mas, para mim, o exemplo é essa criança. Sim. Né? Que tava lá dançando e cantando já. E ele gosta de andar. Então, assim, às vezes, quando você tá pregando e ele fica andando ali, você tem que ter um joguinho de cintura, né? Sim. Não dá pra brigar, mandar sentar. Mas fala que não, vem cá. Fica andando de lá pra aqui cá. Comigo, vem me ajudar aqui. Aí você aproveita. Fica andando de lá pra cá que você vai ser o anjo aqui da história, né? Ajuda a gente aí. E é legal porque eles gostam, né? Só mais uma coisinha nesse assunto aqui. A gente tá falando das famílias. Às vezes a criança ela tem uma dificuldade de ficar ali. Né? Um mundo novo, pessoas novas, muita criança. Quer que o pai fica pra dar aquela forcinha, né? E eu gosto, cara, quando eu tô pregando ali, contando histórias, algumas vezes que a gente precisa ali, né, na nossa programação, de pegar os adultos que estão ali para ajudar a gente na história, sabe? Pegar as crianças também ali. É bom. Eu até achei interessante que recentemente no Instagram da igreja foi uma foto muito legal, cara, de uma criança que a gente chamou ali, né? Ele tava com a coroinha de rei, assim, participando. E ele tava vidrado, assim, no que tava acontecendo, sabe? Então, é muito gostoso. E quando os pais participam também, é legal, assim. É gostoso. Teve um mesmo. pai que ele até do ano ali, né? Tava lá com a filha dele. Eu falei, não, vem cá, me ajuda aqui, né? Eu já conheço ele há mais tempo. Eu falei, me ajuda aqui. E foi no de Maria de Betânia, né? Que quebrou os perfumes aos pés de Jesus. Eu falei, não, senta aí, você vai ser Jesus, né? E aí as crianças já falaram, nossa, um outro pastor da igreja vindo aqui ser Jesus. Cara, só que aí foi um negócio assim que o Espírito visitou a gente, que aí a moça do louvor, ela começou a cantar como se ela fosse Maria de Betânia, aquela música Eu Quebro Meu Vaso, né? Aos seus pés. Cara, e aí tinha um perfuminho, ela passando nos pés dele assim, e ela começou a chorar no meio da música, cara. Assim, foi maravilhoso de ver, assim, as crianças também contritas, né? entendendo aquilo. Só que a cara de constrangimento do Jesus, cara, foi muito engraçado. Ele ficou assim, cara, meu Deus. Você não vai falar quem foi? Não vou falar. Depois eu te conto que foi o Budal. Então tá bom. Então tá bom, tudo certo. Depois eu te conto que foi ele. Cara, mas foi muito legal, assim, cara. E foi algo, assim, que marcou. Porque não foram só as crianças ministradas aquele dia. Sim, todo mundo, né? Aquele dia os voluntários, os pais que estavam ali. Foi realmente algo sobrenatural, sabe? Não foi algo assim que, tipo, a gente planejou, mas Deus abençoou esse planejamento e visitou a gente ali de uma forma sobrenatural, cara. Porque depois as crianças ficaram, assim, muito impactadas. E os voluntários também, né? A gente tem muitos voluntários ali, jovens e adolescentes, né? E aí depois conversando, você via, assim, que para eles tinha sido algo profundo também. Amém. Que bom. Donaldo, obrigado pelo teu tempo aí. Você viu que a gente vai conversando, passa rapidinho o horário aqui também, né? Vou ter que chamar para um segundo programa para falar do casamento que você falou, de repente, e falar de relacionamento, a gente vai ter que marcar uma próxima vez aí já, não vai ter jeito. Que bom, cara. Eu que agradeço o convite aí. Imagina, muito bom estar obrigado. Com vocês. Muito feliz de você estar com a gente aqui hoje na igreja, trabalhando também, né? Então, é muito especial, né? Isso aí pra gente também. Que Deus te abençoe muito, né? E volta e meia eu tô lá também no infantil, que a minha esposa regendo e eu com 2 crianças penduradas lá, andando por lá, por aqui, né? Então, mas tudo certo também. Isso aí, volta e meia a gente se encontra aí nos cultos do ano também, né? Bom, a gente tá junto aí na igreja, na mesma missão. Obrigado pelo convite aí. Imagina, muito bom estar com vocês. Muito bom. Gente, a gente se vê num próximo programa aqui do nosso OneCast. Tchau.